Amém, irmãos. Graças e paz. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Te louvamos nessa manhã. Adoramos o teu nome, Senhor, pelo tempo que temos estado com os irmãos aqui. Essa manhã pedimos a sua graça para sua igreja nessa cidade, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e sobre todos os irmãos. Realmente entendemos que somos um na tua pessoa, na tua graça, e dentro dessa graça misericordiosa podemos também entender essa diversidade, Senhor, essa multiforme sabedoria do Senhor. Por isso somos gratos a ti por tudo nesses dias que temos passado com os seus filhos aqui. Abençoe a casa do irmão Silvio, da Karina, da Raquelzinha. O Senhor possa estar derramando graça sobre esse lar e abençoando essa família, Senhor. Em nome de Jesus, é o que oramos nessa manhã, Pai. Amém. Como nós começamos a falar sobre os fundamentos, nós iniciamos pela Bíblia, né? Acredito que o melhor caminho para a gente começar entendendo a palavra de Deus, e nós vimos que a Bíblia, ela é um livro fundamental para a nossa experiência cristã. Não tem como a gente ser cristão sem a experiência com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, como alguns dizem, ela é a nossa única regra de fé e prática. Não temos como viver a vida da igreja, seguir o Senhor, criar os nossos filhos, estar na comunhão dos irmãos, na vida de comunhão, em sociedade ou com as pessoas que nem mesmo conhecem o Senhor, se não for com uma vida baseada na palavra de Deus. E Paulo chega a dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão na verdade. E ele chega a dizer que a fim de que todo homem seja apto, ou mulher, seja apto. Ele entenda, ele cresça. E porque a Bíblia, nós vimos, né, são 66 livros. Então nós percorremos o Antigo Testamento. Você lembra do índicezinho? Fomos no índice, né? O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Depois voltamos no índice de novo, Mateus, Apocalipse. Aí vimos o conteúdo da Bíblia, o que a Bíblia é, mas vimos também o sentido de como a palavra ela deve ser real na nossa vida. Não basta você ler a Bíblia, entender a Bíblia, aí nós vimos como que a gente interpreta a Bíblia. Porque não adianta você reunir sem saber como ler a Bíblia. Eu reúno, mas como que eu leio a Bíblia? Aí nós explicamos. Primeiro, a Bíblia tem que ser lida de forma literal. Como o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o que a Bíblia está dizendo, então eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é o Criador, Ele criou o céu, Ele criou a terra, literalmente. Segundo, falei que a Bíblia deve ser interpretada no seu contexto histórico. Então aqui você tem um contexto histórico. Para quem foi escrito esse livro? Qual é a época que foi escrito? Qual é o contexto? Para a gente não confundir doutrina com prática para aquela época, para aquele momento, para aquela estação e para aquele tempo. Terceiro, nós percebemos que a Bíblia não é só literal, não é só histórica, mas ela também deve ter uma interpretação. Você deve interpretar a Bíblia nos originais. Porque a Bíblia não foi escrita na nossa língua. A Bíblia foi a forma gramática de interpretação da Bíblia. Então muitos pegam a Bíblia e lê que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele acha que é isso aqui. Não. Aqui é uma palavra hebraica, que sendo original é Bereshit bara Elohim. Então, como seria isso? Qual é a maneira de você interpretar aqui nos originais? Tem um sentido original. Então, quando você vai à Bíblia, você vê a literalidade da Bíblia, a historicidade da Bíblia e a forma gramatical da Bíblia, para que a palavra seja interpretada como ela é, para que as pessoas que ouvem a palavra
Entenda que a Bíblia está dentro de um contexto histórico para aquela época, que a gente não pode pegar coisas que tá naquela época e tentar trazer hoje, que às vezes não dá certo. Ou quando vai a Bíblia, por isso que eu sou um apaixonado pela língua original da palavra, porque o original da palavra traz muitas verdades que, quando você lê, tipo, a Bíblia é inspirada, não é inspirada no original, não é inspiração, a expressão grega é theopneustos, significa soprar. Olha, né, a, a, a conjuntura que você tem quando Paulo fala a Timóteo, que a Bíblia é soprada por Deus. Aí você entende, poxa, esse livro, escrito letrinha preta no papel branco, é o falar de Deus, é a boca de Deus, é o sopro de Deus. Mas a verdade, quem é a figura central da Bíblia que a gente vai estudar hoje? Se a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender quem é a pessoa central da Bíblia, a quem as Escrituras nos levam, para onde a Escritura vai nos levar. Então nós aprendemos que a primeira coisa que a Bíblia mostra para a gente é que no princípio existia Deus. Antes de nada, não existia nada, não tinha nada. Irmão, Moisés escreveu o livro de Gênesis, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que aqui está dizendo? É que a Bíblia prova a existência de Deus e ponto final. Nós não podemos nunca sentar para arrazoar sobre a existência de Deus. Deus existe e acabou. Se a gente parar para tentar analisar a existência, nós vamos ficar perturbados. Porque, irmão, é complicado. Então, como é que eu interpreto que Deus existe? João 17,3, João diz assim: e a vida eterna é esta. Falando primeiro sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Deus o Pai. João diz assim: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? É o Pai de Jesus. Então, interpretando João 17,3, colocando dentro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você tem um entendimento de que Deus é verdadeiro. Não tem outro Deus. Por isso que nós, como cristãos, nós não adoramos deuses. Não temos nenhuma outra divindade como centro da nossa adoração, para a nossa comunhão. Porque como filhos de Deus, nós devemos crer, irmãos, abertamente na existência pessoal de Deus. Não tem como cristão, viver com um pensamento hétero sobre Deus, tentando buscar um entendimento lógico, ou vou mais longe, até teológico, né? A gente tenta, na teologia, tentar encaixar Deus dentro do nosso quadrado. Não tem como. Quer ver uma coisa linda? Hebreus 11,6. Hebreus é a galeria da fé, onde o escritor dos Hebreus vai detalhar o que é a fé. Ele começa dizendo, né? Lindamente ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, crer que o universo existe antes de Deus ou após Deus, que veio de uma evolução, irmão, é muita loucura. Porque o universo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, então Deus é o quê? Ele é pré-existente. Ele já existia antes de tudo, Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o versículo 6 de Hebreus 11, o escritor aos Hebreus diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Opa, a gente sabe muito bem, né? A gente não vamos entrar no mérito que existe dois tipos de fé. A primeira fé é a fé que você tem. Que você ia casar com o Silvinho, que você ia ter filho, e que você ia construir uma casa, que você ia comprar móveis. Isso aí você não precisa nem exercitar sua fé, tornar sua fé racional, sua fé lógica. Você nasce com isso. Essa fé é a fé natural. Agora, o que o escritor dos Hebreus está falando sem fé? Essa fé aqui é a fé que te salva. É a fé de Judas 1:1, a fé de Tito 1:1 e a fé de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que fé é essa? É a fé salvadora. Um salvo tem uma fé que agrada a Deus. Por isso, se lembra que a gente estava conversando aqui, que a fé
ela tem que agradar a Deus, porque fé racional, a fé doutrinária, eu posso. Tiago diz, né? Você crê que Deus existe? Fache bem. Porque os demônios, Tiago diz, creem, estremece, irmão. Os seres mais cristãos do universo, muita gente vai te escandalizar, são os demônios. Qual é a diferença dos demônios pra gente? É que os demônios são cristãos, mas eles não agradam a Deus, porque para agradar a Deus você tem que praticar a palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus, você tem que se mover pela palavra de Deus, ou seja, traduzindo, você tem que obedecer a esse Deus. E o escritor aos Hebreus diz assim, portanto, é necessário, olha isso aqui agora, para onde a fé me leva? A fé que me salva, a fé prática, a fé obediente. O escritor aos Hebreus diz assim, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Como que eu creio que Deus existe? Pela fé. Se você sentar ali debaixo da árvore, pegar um caderno e começar a analisar de onde que Deus veio, quem criou Deus, irmão, você vai pirar. Por isso que nem todo mundo que fala de Deus, professa Deus, eu creio em Deus, é a crença natural. Nós vamos ver aqui a revelação geral e a revelação específica, quando Deus se mostra mais à frente. Mas Deus, ele existe, John Piper diz que Deus existe para a sua própria glória, e dentro da sua própria glória, Deus se glorifica em si mesmo. Não tem nada em Deus que não dê glória para Deus Pai, que não dê glória para Deus Filho, que não dê glória para Deus Espírito Santo. Porque a Trindade é autoexistente. Olha isso aqui, Isaías 41:4. Isaías diz assim, quem fez e executou tudo isso? Aquele que é desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Ele é o Criador. O Senhor aqui, Senhor é Jeová, o primeiro e o último em si mesmo. Você tem noção do que Isaías está dizendo, irmão? Que Deus existe. Mesmo que a nossa compreensão humana, nossa compreensão natural, não compreenda isso. Mas como que Deus existe? Deus não precisa, entre aspas, da sua crença para provar a existência dele. Ele é Deus e acabou. Isaías 44:6 diz assim, assim o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. O que Isaías está provando e está mostrando? É que Deus é autoexistente, irmãos. Deus é sem começo, Deus é sem fim. E isso é tão tremendo que quando a gente fala da existência de Deus, houve uma época em que a gente bem sabe, né, que os filhos de Israel estavam cativos no Egito. E passou um período muito longo que Israel esqueceu de Deus, esqueceu o nome de Deus, esqueceu a experiência de Deus. E Deus queria, porque foi um período que eles estariam no Egito, e Deus ele queria tirar os filhos de Israel do Egito. Quem conhecia Deus no Egito? Ninguém. Quem era Deus no Egito? Faraó. Faraó era o Deus supremo, com D minúsculo. Só que Deus agiu de maneira soberana para que o seu povo saísse do cativeiro, para que saísse do Egito. E a forma que Deus usou é que primeiro ele chama um homem, Moisés. Como que Deus chama Moisés? De maneira não compreensível. Porque Moisés pensava que Deus estava enviando ele para libertar os filhos de Israel. E, na verdade, ele cometeu um assassinato, fugiu e foi lá para a família de Jetro. Chegou lá, ele casou com uma das filhas de Jetro e começou a pastorear o rebanho do sogro dele. E numa dessas que ele foi pastorear o rebanho dele, Deus se manifestou para ele numa sarça ardente.
Primeiro, Deus se revelou como Deus santo, mostrando a sua santidade. Só que uma coisa é Deus se mostrar para você. Outra coisa é quando Deus se mostra para você e quer que você liberte o povo. Você tem que ter uma identidade. Qual é a identidade de Deus? Como que Deus fala para Moisés? Porque Deus fala assim, Moisés vai lá para Faraó e diz que eu quero que meu povo saia do Egito. Imagina, em nome de quem? Faraó é Deus, irmão. É igual você chegar em Aparecida do Norte hoje e gritar na Basílica de São Pedro. Esse aí, essa Maria aí não é deusa não. Acabou, você vai morrer, meu filho. Vão te algemar, você vai sair preso. Imagina. Tá Moisés e Deus fala, você vai lá e fala. Aí Moisés faz a famosa pergunta. Senhor, como que eu vou pronunciar o seu nome? Porque ninguém lembrava mais o nome de Deus. Ninguém sabia mais quem era Deus. Ninguém conhecia mais a autoexistência do ser da pessoa de Deus. Olha só, Êxodo 3,14. Nesse confronto que Moisés faz essa famosa pergunta. É em nome de quem que eu vou falar para Faraó? Abre só, irmão, Êxodo. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto, versículo 14. Disse Deus a Moisés. Deus vai falar. Em nome de quem? Lê aí para mim, irmão. Quem achou? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. E isto que você dirá, é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou mesmo. Então, imagina o coração de Moisés. Então eu vou falar só que o Senhor é o princípio, o meio e o fim. Imagina a cara de Faraó, irmão. Ele chegou e falou assim, ó, o nome desse ser que é em nome dele que eu tô vindo, é Jeová. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. O Faraó ficou olhando para a cara de Moisés. Falou, tá bom, então você vai e deixa as crianças. Começou a negociar com ele, porque Faraó não conhecia Deus. Mas aqui está, pela primeira vez, a revelação pessoal do nome do Senhor. Eu sou o que sou. O que isso mostra, irmão? Que Deus é. Deus não é criado, Deus não é feito. Ele não depende de nada para existir, irmãos. Você tem noção do que esse nome significa? Deus não depende da ciência para existir. Deus não depende da teologia para existir. Deus não depende da filosofia para existir. Deus não depende de nada para existir. Quer ver? Paulo prova isso em Atos 17, 24 e 25, quando Paulo chegou em Atenas e ele olhou para aquele lugar lá que existia muitos altares a muitos deuses. Quando ele olhou lá, é a mesma coisa de Moisés, ele viu escrito o quê? Um altar a Deus de conhecer. Mas Paulo era taxativo. Eu vejo, atenienses, que vocês são complexos, são extremamente religiosos. Ele passou e viu ao Deus desconhecido. O Deus que eles não conheciam era o Deus que Paulo conhecia, que era o Eu Sou, de Êxodo capítulo 3, versículo 14. O Eu Sou. E diz assim, o Deus que fez o mundo. Como que Paulo começa mostrando para os atenienses quem é Deus? Primeiro, ele é o criador de tudo. Tudo nele existe. Paulo está falando dos 7 dias da criação. Deus é pré-existente, Deus é criador de tudo, Deus cria tudo pela sua palavra, através do seu Filho. E Paulo diz assim, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso, nós cremos como igreja, reunião de casa em casa, é porque nós não estamos limitados a nenhuma casa, a nenhum lugar para sermos igreja. Por isso que, irmão, de novo eu vou falar para vocês não precisam depender de nenhum lugar sagrado, nenhum lugar de reunião, nenhum lugar para encontrar Deus, irmão. Reúna onde vocês quiserem. Está aqui o texto. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Criamos um lugar para encontrar Deus. Foge. Criamos ali, ó. Nós criamos um lugar que Deus vai nos encontrar, irmão. Paulo está declarando que se Deus existe, se Ele é o Criador de todas as coisas, Deus não habita mais em conjecturas humanas.
coisas feitas por homens para tentar organizar, para tentar manipular, para tentar direcionar. Irmãos, olha como Paulo vai dizer, ele não é servido por homens. Mas como assim, você não está servindo o Senhor? Não, irmão. Deus não precisa do meu serviço, nem do meu ministério, nem da minha palavra. Se eu pregasse ou não pregasse, ele é glorificado comigo pregando ou não pregando. Nós só somos vasos. Paulo, ele chega a entender isso. Paulo diz, temos um tesouro, nós só somos vasos de quê? De barro. Vasos de barro. Porque se a gente bate no peito e fala, não, Deus precisa do meu serviço, se eu não for lá, Deus não está lá, irmão, coitado da gente. Não tem ministério se eu não estiver com os irmãos. Então, irmão, tá aqui, Paulo continua, como se de alguma coisa ele precisasse. Agora, versículo 25, a parte final ele diz assim, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. O que Paulo está dizendo? Se nós existimos, vida é vida biológica no grego, vida bios. Respiração é esse fôlego que a gente tem na alma, a pneuma, a psique, essa vida que a gente tá aqui, daqui a pouquinho, não é assim, não é estranho? Daqui a pouquinho você olha, tá um boneco dentro de uma caixa quadrada. Pô, mas há 12 horas atrás ele estava... Aqui mostra que a nossa existência sem Deus é insuficiente. É por isso que Deus é autoexistente. Ele não depende do nosso ministério. Ele não depende da nossa carreira ministerial. Ele não depende da nossa porção ministerial. Não, irmãos. Se você tem alguma coisa para Deus, é porque Ele te deu vida, vida biológica. Você nasceu lá, né? E cresceu na barriga da sua mãe, e Ele foi te dando um tempo. Ele te deu vida. Mas a questão toda, se Deus é tudo isso, tem como explicar Deus? Tem um hino muito famoso, não vou discordar de você, tem sim. Não, ninguém explica Deus nada. Kleber Lucas caiu no liberalismo teológico. Ele estava no Sem Censura da TV Brasil essa semana. Aí minha esposa chegou do trabalho, estava sentado. Eu tinha que ir no dentista trocar os fios do aparelho. Mas por um momento eu parei para ver. E Kleber Lucas do lado de um pai de santo. Aí a moça falou assim, mas como que você vive a vida cristã sendo pastor? Como que você explica Deus? Ele falou, não tem como explicar Deus, porque Deus não se explica. E se eu consigo colocar Deus dentro da minha revelação, eu estou colocando Deus dentro de um padrão cristão, por eu ser cristão. Mas o Deus que eu tenho compreende o candomblé. Que? Compreende a macumba. Kleber Lucas. Isso é sincretismo religioso. Deus se revela, irmãos. Por isso que nós temos um livro chamado a Bíblia. Aqui é a revelação de Deus para o homem. Está todo estágio. Aqui tem tudo que você precisa saber do mundo. Está tudo aqui, então, o conhecimento de Deus. Ele existe para a gente. Então, ninguém explica Deus. Teologicamente, esse hino está errado. Existe o conhecimento de Deus. E eles têm dois aspectos do conhecimento de Deus. Primeiro, é geral. É tão claro isso que Deus pode ser conhecido pelos homens, mesmo não cristãos. Você sabia disso? Já viu que a pessoa tropeça, ela nem reúne em nenhum lugar, ela não professa nada, ela até se diz ateu. Mas quando ela dá o tropicão, ela fala, meu Deus! Por quê? Existe pelo menos 3 aspectos da revelação geral da pessoa de Deus. Primeiro, na criação. O homem, quando olha, um homem chega aqui, ele não reúne em nenhum lugar, ele não tem profissão de fé nenhuma, mas quando ele chega aqui, baseado no Salmo 19, 1-4, Davi diz assim, os céus, olha isso aqui, revelam a glória de Deus.
O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra criada por Deus se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí ele pôs uma tenda ao sol. O que Davi está dizendo? Que quando você olha para o céu, a existência de Deus é manifesta. Uma vez ele virou irmão, né? Ele falou, eu fugia desse negócio de tentar entender Deus. Ele estava diante de uma usina, e ele abria e fechava as comportas e ficava sempre à noite naquela escuridão. Imagina a dimensão de uma usina. E ele ficava sempre num lugar aberto, e numa noite ele estava naquele lugar, um céu lindo, uma lua. Aí ele olhou assim para o céu e falou, será que o Senhor existe mesmo? Como todo mundo fala, existe um Deus no céu? Aí ele sentiu um gozo no seu interior. Tá aqui, Davi diz, um dia discursa. O irmão, você não sabe. Muitas pessoas, entendo o que eu vou falar agora, foram salvas sem nunca pisar na igreja. Você acredita nisso? Segundo, na consciência humana, aonde Deus se revela. Todas as pessoas têm algo na sua consciência. Por isso que até o mais louco dos serial killers, lá no fundo, como Romanos 2,15, Paulo diz assim, mas ouvindo eles a resposta e acusados, Romanos 2,15, estes mostram a norma da lei gravado no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Sabia que se você nunca professasse fé cristã para salvação, a sua consciência ainda é aquela voz. Quem que não foi cristão? Você não ouviu uma voz que falava lá no fundo? Não faz isso. Você estava no ambiente, Por quê, irmãos? O homem mesmo não regenerado, ele tem uma coisa chamada voz na consciência. Deus fala com os homens. Quando você pega João 8,9, diz assim, mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência. A consciência é um juiz que acusa ou absolve. Então percebe, terceiro, Deus se revela pela providência, ou seja, isso aqui é que Deus manifesta a sua bondade a todos os homens, sabia disso? Por isso que você olha assim, essa pessoa não crê, essa pessoa não liga para Deus, essa pessoa não busca Deus, essa pessoa não reúne na igreja, mas ela prospera. Ela tem bens, ela tem casa, ela tem carro, ela tem uma família bem-sucedida. Olha só, Atos 14, 16, 17, diz assim, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha isso aqui. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus fazia o bem para eles, fazendo chover, dando estações frutíferas e enchia o coração deles de fartura e alegria. Como assim? Irmão, porque Deus não é Deus de crente. Amém, irmão? O conceito que a gente tem é que Deus, na sua providência, só cuida da gente, irmão. Tem pessoas aqui do nosso lado que estão vivendo com mais recursos que a gente. E a gente, como cristão, piedoso, ora 3 vezes ao dia, a gente parece Jó. Nossa vida é uma desgraça, derrota, miséria. Aí você olha, a gente, às vezes é igual a Asaf, né? O salmista Asaf olhou e falou, poxa, ele prospera, ele tem bens, eu estou aqui te servindo, eu não tenho nada. Até que Asaf entrou no templo do Senhor e confessou, a quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Ou seja, Asaf entendeu que a providência não é só para crente. Embora a criação, a consciência, a providência mostre geralmente Deus, ela não salva o homem, sabia disso? Por isso que o homem pode falar, Deus, meu Deus, sai fora. E ele é religioso, porque todo homem é religioso. Até o ateu é religioso. Ele é religioso. Aquela história que você contou ontem do barbudo. É aquilo ali mesmo.
O homem, mesmo vendo Deus na criação, mesmo ouvindo Deus na consciência, vendo a providência de Deus, ele não é salvo, porque a revelação geral de Deus não salva o homem do inferno. Isso é chocante, irmão. Porque nós temos que entender que existe uma outra revelação que é especial, que é através da revelação que Deus salva o pecador. E Deus mostra 4 aspectos para terminar da revelação, como ele se mostra quando ele quer salvar o homem. Você já se perguntou como que Deus salva o homem? Primeiro, pela Bíblia. A revelação especial é diferente da geral. A geral, Deus cria todas as coisas e se manifesta e se autoglorifica. Ele é Deus e acabou. Ele vai na consciência do homem e coloca: isso é certo, isso é errado. Depois ele providencia os bens. Por isso que Jesus mesmo falou que as aves dos céus não plantam nem colhem, mas todavia o Pai aprove. O Senhor está cuidando de todos os homens, na sua criação, na consciência e na providência. Agora, quem é salvo? Olha só, é quando o homem é conduzido à salvação por meio da palavra de Deus. Por isso que não tem outra maneira. O homem pode conhecer Deus como Criador, pode ter uma consciência de certo e errado, pode desfrutar da providência de Deus. Se ele não ouvir a pregação da palavra de Deus, ele não pode ser salvo, porque Deus só salva o homem por meio da pregação da palavra. Romanos 10. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Paulo chama, a palavra da fé que pregamos. A fé vem pelo ouvir a palavra. E 2 Timóteo 3, 15 e 17, Paulo diz assim: desde a infância sabe as sagradas escrituras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé. Como que o homem é salvo na revelação geral? Ele está no lugar, ponto do ônibus, ele está no trem, ele está nas barcas, ele está em qualquer lugar. Quando Deus quer salvar esse homem, ele usa você, qualquer pessoa que portem a palavra. Às vezes não é nem a Bíblia na mão. É tipo o texto mais famoso, João 3,16. Você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira? A pessoa está ouvindo. Você sabia que Deus enviou o seu filho para morrer por causa dos seus pecados? Se você não crê em Jesus, você vai para o inferno? Às vezes você nem está com a Bíblia, mas a Bíblia está em você. Ontem nós falamos, um dos ministérios do Senhor é que ele era profeta. E hoje o nosso ministério também é profético. Portar a palavra está em nós. Então, quando você fala da palavra, dentro dessa revelação geral, Deus é revelado para o homem. E através dessa revelação geral, o que Deus faz? Olha como Paulo vai dizer no versículo 17 de 2 Timóteo, ele diz assim: a fim de que o homem de Deus, ele foi salvo, ele se torna homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, através das escrituras, o homem crê em Deus, ele é salvo e Deus faz ele ter um procedimento santo, uma vida piedosa, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão. Só que esse é o primeiro estágio. O segundo é que Deus manifesta-se ao homem também pelos fatos históricos. Por isso que tem pessoas que você fala assim: gente, foi um milagre essa pessoa ser salva. Deus se manifestou para ela em poder, justiça, mostrando a sua ira, como Israel para sair do Egito. Como que Israel saiu do Egito em Êxodo 12? Operações milagrosas, fatos históricos, Deus manifestando o seu poder. Então tem uns que tem que ser salvo para Deus se revelar geralmente para ele de forma poderosa. Deus tem que tirar ele lá, igual Colossenses 1,13, Ele nos libertou, tem que ser uma libertação, igual a gente estava conversando, Poderosa, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus tem que tirar, igual que fez com você. Pá! Mas tem outro, igual aquele nosso amigo que a gente conversou, que ele vai levar tempo. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas tem uns que é com poder a justiça e Deus manifesta-se até a sua ira. Foi isso que ele fez com o faraó para salvar o povo. O que ele fez? Praga. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, quinta praga, sexta praga, sétima praga, oitava praga, nona praga, na 10ª praga, ele falou: deixa o meu filho ir para
meus filhos ir para celebrar uma festa no deserto. Ah, não vai. Moisés falou: você não vai deixar aí, não? Vai morrer sua casa. Poder de Deus, justiça de Deus. Deus está irado, Faraó, com você. Vai morrer seus filhos. Seu filho, que você mais ama. Faraó amava, era o substituto dele no trono. Veio a morte dos primogênitos. Morreu todos os primogênitos da casa de Faraó. Ou seja, Deus revelou com seu braço forte, dentro do seu poder histórico, que ele é Deus. E às vezes alguns são salvos assim. Terceiro, pelo pronunciamento divino. Às vezes Deus salva o homem de uma forma que a gente fala assim, é impossível que ele foi salvo. Já viu as pessoas falando assim? Deus falou comigo. Eu tenho maior dificuldade com isso. Você tem. Mas existe essa forma de Deus se revelar geralmente ao homem. Eu lutei com isso há muito tempo. Tá em certo lugar e a pessoa fala, cara, eu tava lá em tal lugar, Deus falou comigo. Aí você vê que falou mesmo, porque o cara mudou, pô. Tomava cachaça, caía no chão, ia pro pagode, traía a mulher. O cara tá lá. Isso aconteceu em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Com Moisés. Deus se revelou pessoalmente a Moisés. Jetro não falou com ele, ninguém falou com Moisés. Olha só como diz, vendo o Senhor ele que se voltava para ver Deus, no meio da sarça, chamou Moisés pelo nome. Deus sabia até o nome de Moisés. Deus falou, Moisés, eu sou Deus. Aí Moisés falou, como que Moisés foi salvo? Se submeteu e obedeceu. Diz assim, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Então, primeiro, Deus usa a escritura. Segundo, Deus usa o seu poder, sua justiça, sua ira. E terceiro, Deus fala às vezes, pessoalmente com um e às vezes com o outro não. Quarto, para terminar, a maior revelação geral de Deus para salvar o homem está em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no versículo 14, onde diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 18 de João 1, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único que estava no seio do Pai. A maior revelação de Deus geral para o homem é Deus se revelou através de Jesus. Então, Deus salva o homem através da leitura da palavra, através de seus feitos poderosos, através da sua palavra pessoal e através da pessoa do seu filho. Essa é a doutrina de Deus. É a forma que Deus se revela, ele é Deus, e a forma que ele alcança o homem. A forma geral não salva o homem. Então, não tira da sua concepção de que quem fala de Deus está salvo. Esquece isso. Só pode falar de Deus, que Deus é o Criador, que ele escuta Deus falar com ele, né? Tá bom, na consciência, e que ele, você olha, às vezes você não tem um arroz e feijão, um cara tem um Mitsubishi, ele ainda bota atrás escrito assim, Deus que me deu, você fala, foi Deus mesmo. E você tá com o carrinho, né, meio ruim, e quebra o vidro e cai o banco, meu Deus, irmão. Mas a nossa vida cristã não está baseada no carro que a gente tem, na providência de Deus que Deus me deu. É que a gente é cristão porque Deus se revelou através das Escrituras, revelou o seu poder para a gente. Ele revelou o seu Filho para a gente. E ele falou, para mim não, nunca ouvi a voz de Deus. Eu escuto Deus aqui. Cada vez que eu abro a Escritura, eu vou à palavra, eu sinto a presença de Deus. Eu estava de manhã lendo no celular, sentindo a presença de Deus. Então é a maneira que Deus se revela. Duas maneiras. Geral não salva. E a revelação pessoal é que salva. É a graça comum. É a graça comum. E como que isso ocorre? É a forma soberana de Deus. Então, a gente não está aqui tentando explicar Deus porque a gente precisaria de, vamos dizer, igual os acadêmicos, a gente precisaria de uma teologia sistemática inteira. É isso que a teologia sistemática tenta fazer, explicar Deus, né? Mas nós não queremos explicar Deus, nós queremos viver na presença de Deus, praticar a palavra de Deus e ser dele. Te louvamos nessa manhã, agradecidos a Ti pela Tua palavra que revela o Seu ser para nós.
Obrigado porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor é um Deus glorioso, é um Deus que é glorificado em si mesmo, mas o Senhor também nos criou para termos relacionamento contigo. Como as criaturas, o Senhor se revelou na criação, botou uma voz na nossa consciência, proveu aquilo que precisávamos, mas o Senhor queria uma intimidade maior conosco, então o Senhor nos salvou e nos fez filhos, nos dando a sua palavra nas Escrituras, mostrando o seu poder e nos revelando o seu Filho que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Por isso somos gratos a Ti nessa manhã. Pedimos a Ti que continue abençoando, Senhor, a igreja do Senhor aqui em Miguel Pereira. Abençoe todos os irmãos que reúnem aqui, reúnem na Cláudia, reúnem em todos os lugares, ali em Marco da Costa, ó Deus. E ainda vamos mais longe, oramos por todos os cristãos de Miguel Pereira, independente de onde reúnam, aqueles que a revelação do Senhor alcançou. Queremos abençoar sua igreja nesse lugar. Todo o seu povo regenerado, santificado, que, como ontem pregamos, está aguardando a sua segunda vinda para serem glorificados e estar com o Senhor nessa cidade que o Senhor já preparou, Senhor. Essa cidade que o Senhor tem já aprontado para nós. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco esse resto do dia, tempo de comunhão. É o que nós oramos a Ti, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.